Um dos diagnósticos que a gente mais recebe aqui na clínica é o de artrose. Mas o que é isso, afinal de contas? É muito simples. É um processo de desgaste da articulação. No laudo, isso vem com um palavrão, vem muito feio, vem escrito assim, processo degenerativo articular. Parece que a célula está se dissolvendo, né? Parece que o tecido está deixando de existir. O que acontece de verdade? A artrose, eu costumo brincar dizendo aqui na clínica, que o processo de artrose vai acontecer em todo mundo que ficar vivo e chegar até a terceira idade. Às vezes até um pouquinho antes. Por quê? Porque cartilagem ela é igual borracha. Não tem como. Quando você compra borracha, ela é quadradinha. E à medida que você vai gastando a borracha, ela arredonda. Isso faz parte do processo de uso da própria cartilagem. A cartilagem do joelho, por exemplo, é a mais espessa do corpo. Então a gente pode até usar de uma licença poética dizendo que talvez o corpo já venha preparado para que a gente gaste essa cartilagem do joelho, que a gente vai usar bastante, né? A gente o tempo todo está se movimentando através do joelho. A gente anda, senta e levanta, sobe e desce escada. Então ela está lá para ser gasta. Mas o que ajuda a preservar essa cartilagem? É justamente uma musculatura que está ao redor bem fortalecida, uma atividade física regular e um controle de peso para que fique mais fácil a gente lidar com o nosso próprio corpo. Lembra que levantar 60 quilos de uma cadeira é mais fácil do que levantar 100. É mais fácil para os seus músculos trabalharem. Então, o controle do peso, alimentação e fortalecimento muscular são itens essenciais tanto para prevenir um processo de artrose precoce quanto para uma piora do quadro de degeneração. Mas por que dói? A cartilagem ela é um tecido mal inervado. Pensa nisso. Se tem pouco nervo chegando nela, ela não deveria doer. Muita gente chega aqui na clínica reclamando de dor em um dos joelhos e o outro no joelho sem sentir nada, ou quando sente é só uma coisinha ou outra. Por que dói mais um do que o outro se os dois têm a mesma idade? Se eles foram desgastados da mesma forma? Não dei mais preferência para uma perna do que para outra. E a gente tem que observar, né? Eu tenho não só que observar o exame de imagem, mas também o joelho dessa pessoa. Tem que ver como ela se movimenta, como ela se posiciona, quanto de força ela tem nessa perna e, mais importante, será que esse joelho está inchado? Por que o joelho fica inchado? Pensa no seguinte, os ossos, eles são uma estrutura muito conhecida, todo mundo já viu um pelo menos uma vez na vida, e na pontinha deles você tem uma superfície articular, que está ali justamente para permitir um deslizamento entre as estruturas. O osso não encosta no outro, a cartilagem não bate uma na outra, ela tem uma fenda, um espaço entre os ossos, entre as cartilagens. À medida que a gente vai gastando essa cartilagem, ela vai afinando, igualzinho a borracha, mas elas continuam ali existindo. Só em quadros muito avançados, que a gente chama de artrose grau 5, é que a gente já chega próximo do osso. Aí é um processo de osteoartrose, não é artrose necessariamente. Já é um outro quadro mais avançado. Nesse quadro de osteoartrose é muito doloroso. Mas e nos outros? E numa artrose grau 4, uma artrose grau 3, grau 2? Por que dói nesses outros casos? Junto com essa estrutura cartilaginosa que mantém os ossos recobertos, tem um líquido. Esse líquido é produzido por uma membrana que está envolvendo essa estrutura toda. Essa membrana fica contida numa estrutura muito fibrosa, uma cápsula. A gente chama de cápsula articular. Então imagina que essa ponta dos ossos, dos dois ossos, está unida por um conjunto fibroso muito espesso e muito rígido. Não permite comunicação nenhuma com o meio externo. É totalmente isolado. A parte interna dessa cápsula, então, é coberta com essa membrana, que ela sim é muito inervada e muito vascularizada e produz esse líquido. Esse líquido lubrificante está sempre sendo renovado e produzido novamente. Então ele reabsorve e produz, para que aquela estrutura esteja muito bem lubrificada e que as estruturas possam deslizar facilmente uma próxima da outra, sem tocar uma na outra, dificilmente toca uma na outra. Se esse líquido está sempre sendo produzido e ele é muito vascularizado, pode acontecer o que a gente chama de derrame articular. Esse derrame é nada mais nada menos do que um sangramento dentro da articulação. E é igual um galo. Quando você faz um galo bater com a cabeça, você forma um estufamentozinho no subcutâneo e quando você aperta dói, porque você está forçando esse líquido no subcutâneo, empurrando outras estruturas, inclusive estruturas nervosas, e aí fica dolorido. Então, assim como no galo, dentro do joelho acontece a mesma coisa. Você aperta o joelho demasiado, ele estufa o líquido para algum lugar e vai ter dor. Lembra que é uma cápsula fechada, não tem como o líquido escapar dali. Então é normal a gente ver, de repente,
Cisto de Baker aparece no resultado da ressonância magnética. Por quê? Porque o líquido estufa a cápsula articular em alguns pontos, mas não extravasa. E aí o que acontece? A gente tem que esperar esse líquido ser reabsorvido. É claro que existe um processo de reabsorção, muitas vezes é demorado. A gente consegue, no tratamento fisioterapêutico, acelerar essa reabsorção e, junto com isso, o controle da dor. Mas a dor não está acontecendo porque a cartilagem se dissolveu, né? Se degenerou, mas porque o líquido está empurrando as estruturas e isso provoca dor. Então, baixando esse edema e melhorando as estruturas que estão ao redor, como a musculatura, a tendência é que esse joelho não faça novos quadros de edema. E para isso o fortalecimento é importante. E a gente fortalece a musculatura para que a gente evite o processo que a gente chama de sobrecarga articular. É muito mais fácil levantar 60 quilos da cadeira do que levantar 100. Mas se eu tiver que levantar 100 quilos, eu tenho que preparar a minha musculatura para que eu seja capaz de levantar esse peso.